Profeta messiânico, um texto muito conhecido, mas rico em nutriente, para nos nutrir, amém? Para nutrir a nossa alma e o nosso espírito nessa manhã de Santa Ceia, e depois iremos sermos nutridos, né, minha amiga, pelo corpo de Jesus, aleluias, e pelo sangue de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, quem achou, diga: eu vou morar no céu. Isso mesmo, é para isso que nós estamos lutando aqui, né? Renunciando. Diz assim o texto da palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Sente adorando ao Senhor. Para a glória a Deus, sente adorando ao Senhor. Um texto um tanto conhecido, né? Esse texto do livro de Isaías, do capítulo 6, mas tem um nutriente muito forte para os nossos corações nesta manhã gloriosa. Irmãos, o profeta Isaías, ele é conhecido no Antigo Testamento, né, como o profeta messiânico, o profeta que trouxe a mensagem vindoura, né, a mensagem futura do nosso Jesus, que o nosso Jesus viria, o Emanuel, o Deus conosco, né, ele viria. Então ele é chamado, ele é conhecido como um profeta messiânico. O profeta Isaías também, ele está enquadrado entre um dos maiores profetas, dos profetas maiores, né, no Antigo Testamento. Eu costumo dizer, não desprezando Amós, não desprezando Joel, né? Joel está pequenininho, né? Mas não desprezando eles, mas ele está entre os profetas maiores no Antigo Testamento, como assim também está o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Então esses profetas, eles estão aqui, eles vêm com mensagens escatológicas, com mensagens futuras dentro da palavra de Deus. Então ele se enquadra como os profetas maiores no Antigo Testamento. O que me chama a atenção nesse texto de Isaías, do capítulo 6, é que o profeta Isaías, ele vai ao templo exatamente em um momento em que ele está passando de dor, em que ele está passando de perda. E a palavra, ela não vai nos dar respaldo ao ano exato da morte que morreu o rei Uzias, né? Da morte do rei Uzias. Então a Bíblia não nos dá respaldo exatamente de que ano, né? Mas tudo isso aconteceu 740 anos antes de Cristo. E é interessante que nesse período de dor, de frustração, durante aquele período ali de perca, porque o rei Uzias, ele era primo do profeta Isaías. Ele era primo de Isaías. Então ele não perde só o rei de Israel, mas ele perde um parente dele. Ele perde alguém próximo dele. Com um detalhe: ele era o profeta que profetizava
durante todo o período do reinado de Uzias. Só que agora ele tem uma perda de dor, uma perda para a morte. E sabemos bem que quando nós perdemos para a morte, a dor ela é devastadora. Quando nós perdemos para a morte, nós entendemos que essa pessoa ela vai e ela não volta mais. Então, na maioria das vezes, nós não aceitamos. Então, aqui no capítulo 6 de Isaías, eu vejo Deus pegando esse período, esse tempo de dor, de frustração, e trazendo o profeta Isaías a uma experiência maior dentro do seu ministério para com Deus. E é interessante, igreja, que quando o ano que ele perde, ele passa aquele ano sentindo aquela falta, sentindo aquela dor. E quando ele vai até o templo, Deus usa o período de dor para fazer com que ele gerasse experiências com Deus. E aqui eu quero começar a pregar. Deus, ele usa a nossa dor para fazer nós gerar dentro dela. Deus, ele usou a dor de Isaías para fazer Isaías gerar, entenda isso, experiências na sua posição de profeta com o próprio Deus. Deus, ele usa a minha e a tua dor na posição de servo, de filho, de profeta, de pastor, de pastora, de missionário, de missionária, seja ele qual cargo você exerce dentro do seu reino, mas Deus usa este período de dor para fazer você gerar dentro dela experiências maiores com Ele. Aleluia! E Ele marca, pastor Elis, um tempo. Ele marca um período, ele marca um ano. E eu falei, Jesus, que profundidade é essa? E o Senhor falava para mim, o ano foi para que ele lembrasse que existiu aquele período, que foi debaixo daquela dor que ele foi marcado, que foi debaixo daquela dor que Deus chamou ele para gerar experiências com ele. Então Deus, ele dá um ano para ele. E com detalhe, além deste ano, para ficar registrado, pastor Kleber, para ficar marcado na vida dele, Deus também traz um período de perda. Deus também traz um período de morte para ele, de dor para ele. Então Deus aproveita o ano que aconteceu, o fato, a situação, e daquele mesmo ano Deus também aproveita o que aconteceu para levar o profeta à experiência. Por quê? Porque lá na frente ele iria lembrar. E quando ele escreve, ele diz assim, ó, foi no ano da morte do rei Uzias. Ele diz que eu vi o Senhor, eu vi o rei. Não, você não está entendendo? Eu vi o rei assentado sobre o alto e sublime trono. Vou começar a pregar agora. Quando Isaías entra no templo, se aproxima de Deus, ele estava deixando de lado a sua dor. Ele estava dizendo, é tempo de eu voltar, é tempo de eu estar no altar, é tempo de eu ser o que eu sou, é tempo de eu voltar a exercer a minha função. Exatamente nesse ano, o profeta está parado, o profeta está estagnado, o profeta está num período de luto, o profeta está num período de dor, mas Deus está dizendo assim, ó, toda dor, todo problema, toda perca, seja ela qual for, toda tempestade, ela tem início, ela tem um meio e ela tem um fim. Deus está dizendo assim, ó, chega,
dizendo aqui, ó, eu respeito esse tempo. Eu respeito essa fase. Eu respeito a tua dor. Eu respeito esse período. Mas chega. Acabou. Chega de se fazer de coitado. Chega de drama. Chega. Por quê? Porque você está auto se piedando. Auto tendo piedade de você mesmo. Auto tendo dó de você mesmo. Aonde eu não tenho dó de você. 1 Samuel capítulo 16. Deus chama o profeta Samuel e diz assim para ele. E faz uma pergunta, na verdade, para o profeta. Até quando tu terás dó de? Tu terás dó de? Até quando tu vai ter dó? Até quando tu vai, resumindo aqui, até quando tu vai ficar dando cobertura espiritual para Saul, aonde eu já rejeitei a conduta de Saul, aonde eu já rejeitei o que Saul está fazendo? Até quando? Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho dor, porque você vai ter dor. Eu não estou com dor, porque você vai ter dor. Deus está dizendo, acabou. Eu respeito. Oh, Samuel, eu respeitei até agora o teu tempo, mas o tempo acabou. Tem pessoas que Deus está dizendo assim, ó, minha filha, o ano acabou. O ano passou, ficou para trás. A dor ficou para trás. A perda ficou para trás. Mas existe vida aí dentro de você. E é tempo de voltar. É tempo de fazer. É tempo de se levantar. É tempo de voltar ao altar novamente. É tempo de fazer obra. É tempo de reconstruir. Não há mais tempo, igreja. Aleluia. O luto é um período. Por mais difícil que seja, por mais que seja doloroso, mas ele é um período. Tem pessoas que no tempo do luto ele entra em depressão, porque na verdade ele não aceitou aquela perca. Ele se isola, ela se isola, quer abrir mão de tudo. Mas o Senhor diz assim, ó, o luto será só uma lembrança. Repita comigo: o luto, a perda, a tempestade, toda essa batalha que eu estou enfrentando será apenas uma lembrança. Que no meio de tudo isso, diga, que eu estava vivendo, Deus me marcou. Deus marcou a minha história, a minha vida durante esse período. É só para Deus te marcar. É só para Deus te lembrar que dentro de todo esse contexto que você está vivendo, Deus está dizendo assim, ó, Ele não anula o texto que eu estou escrevendo. Dentro de todo esse contexto de perda, de dor, de frustração, Ele não anula a experiência que eu vou fazer você gerar comigo. E Ele diz assim, ó, a experiência não foi para o meu pai, não foi para minha mãe, não foi para o meu filho, não foi para minha esposa. Não, a experiência quem gerou foi eu. Eu quero dizer para você nessa manhã, quem gera é você. Você pode até pedir para o pastor, para a pastora, para o obreiro, para a obreira, para o profeta. Você pode pedir para um amigo, para quem você quiser, seu pai, sua mãe. Olha, ora por mim. Olha, faz isso aqui espiritual por mim. Porque eu não estou com condição espiritual de fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem gera é você. Isaías, ele é bem específico quando ele diz assim, eu. Quando ele diz eu, ele está
estava se colocando na situação. Ele estava dizendo, fui eu que tive a experiência. A experiência que você vai ter com Deus, quem vai gerar ela é você, não é o outro. Deus está dizendo, ei, para de colocar intermediário. A experiência que eu quero ter com você é entre eu e você. Isso é muito forte. Agora eu vou te explicar por quê. Porque o rei Uzias, ele foi um rei que ele viveu gerando debaixo das orações do profeta Zacarias. Então Deus estava dizendo da seguinte maneira, conjunturando para o profeta Isaías: ó, o teu primo que morreu gerava através do rei, do profeta Zacarias. Só que você precisa gerar comigo. Zacarias era um intermediário. É isso mesmo. Entre Deus e o rei Uzias. Só que tem um detalhe, meu irmão. Quem gera com intermediário vai ter um grande problema lá na frente. Por quê? Porque o profeta Zacarias morre. Enquanto o profeta Zacarias morre, o rei Uzias se perde. Então Deus estava dizendo, eu preciso resgatar Isaías antes que ele comece a encontrar um intermediário. E ele não está entendendo que ele é o meu escolhido, que ele é o meu profeta, que eu o chamei para este tempo e para profetizar o tempo vindouro que vem. Então quem gera através de intermediário, infelizmente, irmãos, o que você gera é frustrado. Porque quem gera é o outro, não é você. Então Deus está dizendo assim, ó, vou falar um português bem declarado aqui. Deus está dizendo da seguinte forma: começa a vir para o altar. Aleluia. E comece a gerar suas próprias experiências comigo. Volta para o altar e começa a gerar a sua intimidade comigo. Para de ficar botando intermediário. Alabra subindo de canto entre você e eu. Deus está dizendo nesta manhã: para, vem para o altar. Está doendo, vem para o altar. Está chorando, vem para o altar. Alabra subindo, está perdendo, vem para o altar. Porque é no altar que você vai gerar. É debaixo de dor que você vai gerar as tuas experiências maiores comigo. Aleluia. Detalhe: a experiência do profeta Isaías até aqui com Deus tinha sido muito fraquinha diante dessa que ele estava a contemplar. Isaías, ele tem uma visão, e a visão que ele tem não era em preto e branco. A visão que ele tem, eu vou usar até o que nós temos hoje, era em 4K. O que nós temos hoje era em 4K. A visão que ele teve foi detalhada, foi nítida, foi aquela visão que levou ele a passear dentro da própria experiência que ele estava tendo. E um período, como eu disse aqui, era um ano de perca. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou levar você, preste bem atenção, para dentro desta dor, e ela não vai te ferir mais, porque a palavra me dá o respaldo que naquele ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi, não foi mais ninguém, eu vi o Senhor, ele afirma, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ele está dizendo: eu vi a glória de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, eu gerei a maior experiência espiritual entre o vaso e o oleiro, entre o filho e o pai.
dor. Então Deus, ele leva ele para o centro da dor que ele está e faz ele gerar dentro dela. E faz ele olhar para aquele ano e aquele ano não ferir mais ele. Porque ele gerou uma das maiores experiências com Deus. Deus vai te fazer gerar nesse período de dor que você está passando, nesse período de frustração que você está passando, e ele vai te levar para dentro do contexto e vai escrever diante dos teus olhos uma nova história para você, uma nova experiência, porque tem pessoas que se apegam a velhas experiências, e o tempo vai passando, o ano vai passando, e essa pessoa, ela fica lá dentro daquele mesmo contexto. Observe que você encontra aquela pessoa várias vezes e aquela pessoa relata a mesma história. Você fica pensando: puxa vida, não aconteceu nada na vida de fulano? Como pode? Aconteceu tanta coisa, mas nada aconteceu, porque essa pessoa conta a mesma experiência. Mas quem é marcado por Deus tem experiências novas para relatar. Quem é marcado por Deus, quem vive experiências maiores com Ele, dentro do contexto de dor, meu irmão, ele pisa no lugar da dor e ele nem lembra mais que aquela dor existiu sobre ele. Isso aqui é quem é marcado por Deus. E foi o rei, o profeta Isaías, dentro da perca do rei Uzias. Ele foi tão marcado por Deus que ele lembra do ano somente para lembrar da experiência que ele teve. Deus vai te marcar de um jeito, irmão, mas Deus vai te marcar com uma experiência tão grande que Deus só vai permitir que tu lembre desta dor para tu lembrar da experiência que ele teve. O ano vai ser para marcar, o período vai ser para marcar, o dia vai ser para marcar, mas para marcar a experiência que você vai gerar com ele a partir de hoje. Aleluia. Ele diz assim, ele relata a visão que eu tive. Essas palavras são minhas, são em 4K. Foi nítida. E ele começa a detalhar a visão. Eu vi o Senhor, ele estava sentado sobre o alto e sublime trono. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaías? O trono da terra está vazio. O trono da terra estava. Contempla do céu. Contempla do céu. Contempla do céu. Ele falou: até aquele que eu vou enviar Isaías para a terra, até aquele que eu vou enviar para morrer pela minha nação, pelo meu povo, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia. Porque eu quero dizer para você, Isaías, que o trono da terra vai sempre estar vazio. Da raça, mas o trono do céu tem um rei. Tem um rei que vive eternamente. Tem um rei. Eu vi o rei. Deixa eu ir mais profundo para você. A visão de Isaías foi a seguinte: o mesmo rei que eu vi ser gerado, ser formado no ventre de Maria, o mesmo rei, o Emanuel, o Deus conosco, o Alfa, o Ômega, como você quer chamar ele, o princípio, o fim de tudo, a palavra sobre é o mesmo. Eu vi ser gerado, ser formado no ventre de uma mulher, pelo Espírito. Eu vi nascer, eu vi crescer, vai morrer, e eu estou vendo ele aqui. Ressurreto, ressuscitado. Você não entendeu a igreja na visão de Isaías? Não, eu vi o Senhor. Aí ele diz: eu vi o rei, eu vi o rei,
sobre a glória, o próprio Messias, o próprio Jesus. A Bíblia ainda responde: o rei, o único rei, que já veio, que pisou nessa terra, que foi massacrado, chicoteado, ridicularizado. Suas vestes foram dadas até mesmo em sorteios, em soldarias. Olha, quem dá mais, quem dá menos, foi botada uma coroa. Não é uma coroa, meu irmão, cheia de pérola, cheia de rubi. Não, foi uma coroa de espinho, com 6 centímetros de espinho, entrando, perfurando adentro a sua testa. Foi esse rei, que nasceu na cidade de Nazaré, uma cidade que carrega uma maldição incerta. Querido, que Natanael olhou e disse: vem alguma coisa boa de Nazaré, vem, Jesus, Nazareno, como você quer chamar ele? Como? O rei dos reis, o rei dos judeus, o Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, ele é Isaías, ele assentado, meu irmão, sobre o seu trono de glória. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é escatologia, uma visão vindoura, a mesma visão que ele viu. E o menino, eu levo você com a espada, capítulo 9. E um menino nos deu. Aleluia. Isso é profundo. E um menino nasce, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Princípio da paz, o Emmanuel, o Deus conosco. Não, eu estou detalhando para você a visão de Isaías em 4K. Eu vi o menino sendo gerado. Fecha os teus olhos aí, viaja comigo com conjuntura. Eu vi o menino sendo gerado. Eu vi o anjo escolhendo lá em Nazaré uma mulher incerta, chamada Maria de Nazaré. Eu vi o menino sendo gerado. Eu vi a perseguição de Herodes para matá-lo. Mas eu vi o menino também crescer. Eu vi o menino no templo aos 12 anos de idade, ensinando aos doutores das leis. Eu vi o menino crescer. Eu vi o menino para o ministério. Eu vi o menino pregando. Eu vi. Depois eu vi ele sendo levado ao Gólgota. Depois eu vi ele sendo ridicularizado. Depois eu vi ele sendo cuspido, chicoteado. Depois eu vi ele sendo tirado daquela cruz. Mas eu também vi ele ressurreto. A igreja, a experiência que o Senhor quer gerar com você é para te marcar até a eternidade. A experiência que o Senhor quer gerar em você nesta manhã é para te fazer voltar ao altar da intimidade. A experiência que Ele quer gerar com você nesta manhã é para trazer você de volta ao primeiro amor. Você não entende uma mensagem nesta manhã? Levante a tua mão. Levante enquanto você se nutre. Deus está mostrando a Isaías em 4K. Ele vai vir, ele vai morrer,
Porque esse trono aqui nunca ficará vazio. Aleluia, Jesus. Tem um rei que governa, que reina por toda a eternidade, de geração em geração. Veja Isaías. Está sofrendo porque o rei da terra morreu? Está sofrendo porque o trono da terra está vazio? Então eu quero te convidar nesta manhã a entregar a sua vida no controle, na direção de um governo que não tem corrupção, um governo que não tem ultrapassa, um governo que não tem pilantragem nenhuma. Eu quero que você entregue a tua vida, que você traga esse governo para o centro da tua vida, para o centro da tua casa, para o centro da tua família, para o centro da tua existência nesta manhã, sabendo que nesse governo aqui, não, esse governo não tem impeachment, não tem, porque quando foi feito, eu botei para fora. Nesse aqui não, pastor Kleber. Tem impeachment não. Porque quando foi feita uma reunião, quando Satanás se juntou com a terça parte dos anjos, sabe o que ele estava fazendo? Vamos pedir um impeachment aqui, vamos tirar. Vamos mandar para fora. Ah, meu irmão, Deus falou aqui nesse reino não. Você vai fazer impeachment, você vai botar para fora, você vai manipular. Quem se permite ser manipulado por você lá embaixo. Aqui não. Aleluia. E com uma terça parte dos anjos, Lúcifer foi lançado para fora. Foi lançado para fora. Porque queria um impeachment. Porque queria um trono. Mas nesse trono aqui ninguém usurpa. Ninguém rouba. Ninguém ultrapassa. Aí eu vejo a nação desesperada. Aí eu converso com um crente que está angustiado, sem dormir de noite, e eu me pergunto, mas por que essa angústia toda, varão? Por que essa angústia toda, minha serva? Porque vai acontecer isso. Falei, mas a visão que eu tenho de 4K é que eu vejo um governo excelente. A visão que eu tenho em 4K é que o governo que governa a minha vida, meu irmão, ele já preparou o dia de amanhã. O governo que está no controle da minha vida e da tua vida já preparou o teu amanhecer. O governo que está no controle da minha e da tua vida vai usar o ano de crise para você gerar a nova chepiandarácia, coisas maiores nele. Eu creio, Deus, aleluia. Eu vi. A experiência não foi para minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, meus filhos, não. Foi para mim. A igreja precisa voltar ao centro, ao início. A igreja precisa voltar ao altar. Gerar intimidade. Gerar adoração. Gerar frutos de amor ao próximo. A igreja precisa voltar. E essa igreja que eu estou falando não é essas paredes. Somos eu e você. Quando ele teve a experiência, ele diz assim, ó, eu encerro. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto.
serafins que está clamando, sabe por que eles cobrem o rosto? Porque eles têm temor. Eu quero te mostrar, Isaías, que nesse reino aqui tem que temer e tremer. Nesse reino aqui tem que temer e tremer. O reino das trevas, ele bota medo, prende. Depois que ele prende, que ele bota o medo, ele prende. E depois que ele prende, ele inflama com os dardos inflamados. Mas primeiro ele te paralisa, porque ele sabe que se você caminhar, se ele não botar o medo, ele sabe que ele não vai te parar. E o medo vai te paralisar e você não tem como mais prosseguir. Isaías estava paralisado aqui, exatamente nesse ano. A dor trouxe medo para ele e paralisou ele dentro daquele medo. Perdi, será que eu vou ter mais percas? Tem gente que está, meu Deus, isso aqui é muito forte. Tem gente que está paralisada dentro do medo. Tem gente que está paralisado dentro das percas. Está paralisado dentro da frustração. Está paralisado dentro da dor. E não consegue mais gerar no altar. O Senhor está dizendo, vem para o altar. Porque quando você chegar no altar, todo medo, toda paralisia espiritual, o Senhor está dizendo, vai cair por terra. E você vai começar a gerar experiências maiores comigo. Quando Isaías decide ir ao templo, o medo caiu por terra. Quando ele se levantou e ele disse, eu vou para o templo, toda a corrente do medo, toda a cadeia do medo foram se quebrando. Toda a paralisia espiritual, ministerial na vida de Isaías foi caindo por terra. E quando ele chega no altar, ele gera novamente. Só no altar que você vai voltar a gerar. Aleluia, Jesus. Só no altar que você vai gerar coisas maiores. Aleluia. E nesse reino, ele estava dizendo o profeta, aqui você teme e treme. Aleluia. Aqui tem que ter temor e tremor. A atitude dos serafins em cobrirem o seu rosto era temor. Irmão, isso aqui é muito profundo. E ele diz que com duas cobriam os pés. Quando eles cobriam os pés, sabe o que significa? Reverência. Reverência. Ele estava reverenciando. Significa reverência ao rei. Ah, agora eu vou entrar bem profundo. Deus estava dizendo assim, tu está preocupado, tu está reverenciando um rei mortal, cheio de falha, que morreu diante da minha presença, porque estava leproso de pecado e ainda queria tocar no meu altar, nas minhas coisas, e tu estás reverenciando ele, Isaías. Estou te chamando a reverenciar este rei aqui que está vindo. Aleluia. Este rei aqui precisa de toda reverência. E a igreja não está diferente no Brasil. Vamos pregar a Bíblia. Gosto de Bíblia. Ah, como eu amo.
minuto dessa palavra. Aleluia, Jesus. Não está diferente. Pastores com igrejas lotadas. Um monte de crente, um monte de cristão velho na presença de Deus, mal conseguia se arrastar para ir até a escola que vota. Para quê, missionária? Para reverenciar. Irmão, você entendeu? Aleluia. Para reverenciar, é indignante, pastor. Para reverenciar. Mas Deus estava dizendo assim, tu está reverenciando um rei fracassado, falido, destronado, cheio de pecado. A partir de hoje, tu vai aprender o que é reverência. Aleluia. Quando a igreja vem para o altar, a igreja não se corrompe. Quando a igreja vem para o altar, a igreja não vem e nem negocia seus princípios. Aleluia. Quando a igreja nasce no altar, gera no altar, tem experiência no altar, ela é uma igreja visionária. Aleluia, Jesus. Ela é uma igreja de visão. Ela é uma igreja que cresce espiritualmente. Ela é uma igreja que tem maturidade espiritualmente. Ele é um homem, é uma mulher que não sai da presença de Deus por causa de espírito de fofoca, de confusão, de contenda. Não sai por qualquer coisa. Não sai por nada. Morre, mas morre no altar. Aleluia, Jesus. Isso é uma igreja, isso é um homem, isso é uma mulher de Deus, é um pastor, um missionário, uma missionária que nasceu no altar. Por último, ele disse: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Eu quero voltar aqui que ele diz assim, com duas voava, e eu encerro. Sabe por que com duas ele falava que voava? E é impressionante que duas cobriam os pés. Vou voltar um pouquinho aqui, porque é interessante. E com duas voava. Porque além da reverência, que eles estavam dando, eles tinham a liberdade para voar. Deus estava dizendo assim, no governo da terra, Ele corta tuas asas. Ai, Jesus. Aleluia, aleluia. E está cortando. O governo da terra corta as tuas asas. E você não consegue mais voar. Mas presta atenção, Isaías. Os serafins aqui, estão te representando. Os serafins aqui estão sendo referência para você. Você vai usá-los como referência. Por que, missionário? Porque Deus está mostrando todo um governo. E Deus estava mostrando para Isaías um período de transição. Que outro governo, outro rei iria reinar sobre Israel. Mas o verdadeiro rei, o rei dos reis, iria permanecer reinando em seu trono de glória. Deus estava dizendo para Isaías: vai vir um outro rei. É um período de transição para você. Mas eu quero te dizer que você não vai mais reverenciar Ele. Você vai passar a me reverenciar. Porque esse novo rei que vai vir, ele vai cortar as asas dos meus. Mas aqueles que permanecer sobre o meu governo, eles vão permanecer voando. Voando. Porque o meu
governo traz liberdade. E tanto o governo da terra, tanto o governo humano, quanto o governo das trevas, corta tuas asas, te paralisa, te prende. E Deus estava dizendo: o meu traz liberdade. Aleluia. Você tem liberdade nessa manhã, diz o Senhor, para adorar os reis dos reis, para adorar o Senhor dos senhores, para aquele que está sobre o seu trono. O seu trono vai permanecer de pé. Ele vai permanecer de pé sobre o seu trono. O seu trono nunca será vazio. Porque o rei da terra é mortal, mas o rei dos reis, o rei que comanda o céu e a terra, este é imortal. Aleluia. Este morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Coisa linda, Pai. Aleluia. E acabando-se dele ter essa visão, a Bíblia vai dizer que ele diz assim, ó: o serafim voou com uma brasa, foi até os seus lábios, purificou Isaías. E ele vai dizer assim: depois de tudo isso, eu me senti pronto. Então quer dizer que ele não estava pronto. Quer dizer que ele não estava preparado. Depois de tudo isso, toda a minha iniquidade foi tirada, eu me senti pronto. Eu estava preparado. Aí eu disse: eis-me aqui, envia-me a. Por quê? Porque agora ele estava pronto. Ele estava preparado. Deus está dizendo assim para mim e para você nessa manhã: você acha que você tem gerado comigo? Você acha que essas experiências que você tem gerado comigo é o suficiente? Até o capítulo 6 eu tenho certeza que Isaías se sentia o cara. Mas Deus mostrou para ele que basta o seu primo morrer. Deus mostrou a sua fraqueza. Deus mostrou a sua limitação. Aí achamos que estamos cheios de experiência com Deus. Mas basta alguém nos ferir. Mas basta alguém nos machucar. Mas basta alguém vir e nos trair. Mas basta alguém conspirar contra nós. Mas basta alguém nos caluniar. Mas basta alguém dever algo para nós. Que sabe o que nós faz? Nós já quer sair do altar. Nós já quer se afastar. Nós já quer sair da presença de Deus. É por isso que Deus está dizendo para você nesta manhã: enquanto você não for gerado no altar, enquanto você não voltar para o altar novamente, voltar à essência novamente. Agora eu vou fazer um resumo de tudo. Quando Deus mostrou o rei dos reis para ele, quando Deus mostrou que o menino ia nascer, o menino ia crescer, que o menino ia morrer, que o menino ao terceiro dia ia ressuscitar, Deus estava mostrando para ele o princípio de tudo. Deus estava dizendo assim, ó: há uma razão para você me servir, ô Isaías. Há uma razão para você parar de ficar fazendo, idolatrando, tendo reverência com o rei que já é morto. Eu estou te chamando para ter reverência ao rei que vai morrer por você. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esse é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. E além de tudo, ainda vai te dar salvação, ainda vai te dar vida eterna. Aleluia. Essa é a palavra. Esse é o nutriente do céu nesta manhã, para mim e para você. Se coloque de pé.